E como consequência da guerra, o trigo atingiu o limite de alta pelo segundo dia seguido em Chicago. Vamos falar ao vivo com o diretor da AgriSource Brasil, Rafael Mandarino, que está aqui com a gente. Oi, Rafael, bom dia, obrigada por parar aí o carro, seus compromissos, por nos atender. Rafael, nos diga, né? Isso deve sim continuar nessa escalada, dada todo o cenário ainda de não arrefecimento de guerra? Olha, Renata, bom dia, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente falando com vocês. E só uma pequena correção: a gente está indo para o quarto limite de alta, né, estabelecido. Então, realmente preocupa, sim. Lógico que todo conflito, em função de uma incerteza logística, se realmente a gente vai ter esse suprimento, né, por conta da Rússia, por conta da Ucrânia, né, então como é que vai ficar essa perspectiva, a gente de fato fica bastante preocupado, haja visto que os dois países representam algo em torno aí de 30% da exportação mundial, né? Então, a gente está num cenário bastante complexo. Eu acho que, tão quanto demore essa solução desse conflito, a gente vai continuar vendo esse trigo aí que já está 12,09, né, agora no pregão noturno, e deve abrir, obviamente, com bastante volatilidade, deve abrir principalmente pelo fato de que a gente teve uma adição nesse cenário, que é a adição da Rússia agora pegando, né, uma usina nuclear na Ucrânia, né, e tomando controle, e isso traz mais instabilidade ainda para o cenário e traz um pouco mais de tempero aí. Com certeza a gente vai continuar vendo esses testes superiores aí nesses preços. Pois é, a gente já tem acompanhado, né? Estamos agora no 9º dia, ou seja, quanto mais isso se prolonga, é que todos os especialistas vêm comentando, né, a nível de economia mundial, de fato, mais difícil é, de fato, a recuperação. Tanto no caso de fornecimento, que a gente sabe, né, já escorremos aqui para a nossa audiência sobre esse potencial russo, ucraniano também, nessa exportação de milho, de trigo, bem como a questão da disparada dos preços, né? Até segundo o FAO, estamos aí atingindo também um recorde histórico nessa inflação dos alimentos. A gente já vinha numa escalada muito por conta de pandemia e outras questões também, e acrescenta-se isso agora, obviamente, o fato da guerra. Ou seja, quais são essas alternativas, né, para o produtor, no que ele deve ficar atento, porque a gente também conversou com a Bitrigo, com outros especialistas, né? Segundo eles falaram, bom, a gente tem aqui a Argentina, que é nosso maior aí exportador para o Parceiro, Brasil, e exatamente, mas a gente não pode deixar de lado que mexe sim com o mercado, todas essas questões internacionais, né, Rafael? com certeza. Renata, a questão da inflação, obviamente, está ligado a tudo, né, em função da pandemia, em função da elevação aí, de uma forma geral, em todas as commodities. A gente lembra também ao ouvinte de que a relação de estoque e uso dos países exportadores, ela já vinha como sendo a menor da história, né? Então, a gente tem um aperto no quadro de oferta e demanda tamanho que faz um fundamento forte para essa subida de preços. Não é só a guerra, tá? A gente tem isso na soja, a gente tem isso, um aperto também no milho, né, principalmente agora por conta do conflito, e também no trigo, né, a gente já tinha esse cenário desenhando. O que eu tenho também para adicionar nesse cenário, não só a perspectiva de todo o conflito, mas assim, a gente já vê toda a planície americana com chuvas abaixo de uma média, com temperaturas elevadas, a gente já olha toda uma perspectiva de continuidade desse padrão. A gente olha, por exemplo, o norte da África, que está enfrentando também temperaturas elevadas e chuvas abaixo da média. Você olha para uma Argentina que teve uma produção boa, mas tem toda uma discussão sobre aquela farinha transgênica que foi aprovada, né? E toda uma incerteza em relação a tudo isso. E, óbvio, também as retenções, toda a situação de taxação de exportação que há pela Argentina, né? Então, há uma necessidade, talvez, argentina de um protecionismo interno, né, para tentar, obviamente, conter também uma perspectiva de inflação. Então, a política de governo lá, não estou dizendo que é certa ou errada, mas age dessa forma. Então, tudo isso acaba impactando e tudo isso realmente acaba trazendo mais incerteza e volatilidade, obviamente, para o cenário. Então, a volatilidade é a palavra da moda agora. Essa semana, semanas anteriores, a gente já vinha alertando os nossos produtores, nossos parceiros, de que a volatilidade estaria presente. Agora, com a guerra, essa volatilidade ela tende, obviamente, a tomar um tamanho expressivo, né, robusto, e óbvio que só vai resolver,
né, quando a gente tiver uma solução desse conflito, seja um Putin saindo, seja realmente trazendo uma diplomacia, mas não é o que se está desenhando para hoje. Hoje a gente continua vendo preços elevados. O que a gente traz, né, só para como te respondendo, para o produtor é que ele possa aproveitar, né, esses preços mais elevados para já ir fazendo alguma média, né, numa perspectiva de entregas, né, justamente fazendo uma defesa em relação a um problema que pode trazer para o preço, digamos, não que é um problema, né, mas assim, que pode impactar no preço, é realmente a solução do conflito. E aí, como a volatilidade está presente, a gente pode ver uma derretida desse preço, né, no momento em que haja a solução. A gente torce por ela e, obviamente, a gente já recomenda, né, que o produtor fique atento para fazer essa defesa desse preço e, obviamente, colocar um pouco desse dinheiro no bolso, mesmo que seja preço futuro, mesmo que seja entregas futuras aí. Exatamente, né? Fazendo essa defesa, como você bem colocou, porque a gente acabou de falar e está acompanhando também afinco sobre a questão dos fertilizantes, que vai ser um seríssimo problema, né, para a safra 22, 23. A gente tem viagem da ministra para o próximo dia 12 de março, agora para o Canadá, outro grande fornecedor para o Brasil. A gente sabe desse fornecimento aí que vem da Rússia também, ou seja, tem aí esse novo desenho também que a gente segue acompanhando e realmente todos os especialistas aí atentos. Acabamos de ouvir o presidente da ProSoja de Mato Grosso, Fernando Cadori, falando também sobre essa preocupação, a ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, ou seja, todo o mercado também de olho aí nessas questões dos fertilizantes e a própria ministra falando que teve sim esse erro do passado de não conferir ali a produção própria de fertilizantes, né, produção nacional e focar e voltar um programa para isso. Ou seja, esse aproveitamento, entre aspas, do preço agora, a gente sabe que deve ter uma margem não tão significativa à medida que a gente tem um custo de produção que está elevadíssimo, né, Rafael? Com certeza, com certeza. Eu acho que também está no calor do momento a gente falar sobre relação de troca. E essa relação de troca agora no trigo está extremamente favorável, né? Então, fazer uma originação de um fertilizante, já trazendo para uma fazenda, já fazer a compra, já garantir também, obviamente, esse fornecimento, essa entrega e estocar isso na fazenda, talvez seja, mesmo que seja uma parcela, né, uma área só para o trigo, mas que ele possa fazer realmente essa compilação aí de que está favorável, né, numa perspectiva de que o trigo trouxe preços suficientes para que faça, né, uma diminuição no quanto de sacas eu estou entregando em relação à tonelada de adubo, por exemplo. Tá? Então, isso está, sim, no radar, como você mencionou, o Canadá também teve quebra, né? Então, tudo isso acaba adicionando nesse cenário. Eu acho que o mais interessante agora, no momento, realmente é o produtor, ele buscar fazer uma gestão de risco, tanto numa perspectiva de uma venda, que também não é para liquidar um trigo, haja visto que ele está de uma perspectiva de alta, né, então de uma hora para outra ele liquidar, também não é o desafio aqui é realmente fazer uma média. Então, ir trabalhando escalonado, ir trabalhando com essa gestão mesmo, cobrindo custo de oportunidade, e aí ele avançando aos poucos. E da mesma forma, a gestão de compras, esse ano ela é fundamental. Só um adendo em relação, até estava ouvindo as falas, né, das outras entrevistas aí, gosto muito do que a ministra está fazendo, né? E queria colocar que realmente a gente trabalha em solos pobres, né? Mas o produtor ele vem entendendo isso, ele vem se reinventando e não é ano de trabalhar sem ferramentas de gestão de risco, mas também não é ano de se trabalhar sem palhada, não é ano de se trabalhar tentando arriscar num clima, né, que está incerto, né? Está trabalhando aí um ano de laninha, segundo ano consecutivo e possivelmente uma virada para o próximo ano do El Niño. Então tudo isso tem que ser contabilizado e o produtor ele tem que estar, né, bem posicionado com essa empresa a céu aberto. Muito obrigada, então, Rafael. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para você.